Olá, 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 querido legume do meu coração. Muita alegria estar aqui com vocês, certo? Então esse vídeo é especial para meus alunos do cursinho Prisma, tá? Que não tivemos aula presencial por causa do coronavírus, por causa de todas essas coisas, mas não se preocupe, a gente vai continuar dando onde nós paramos, tá? Nós vamos estudar, fazer tudo que a gente tem direito para fazer, beleza? Bom, espero que vocês estejam muito bem, certo? Então aqui está a nossa aulinha, tá? Que nós começamos ela na nossa primeira aula sobre introdução ao estudo da química. Lembrando sempre lá que a gente está dentro do estudo da química geral, beleza? Então a gente vai continuar da onde nós paramos, que é na parte de mudanças de estado físico, beleza? Mas antes vamos dar um remember de tudo que nós vimos aqui. Né? Então, primeira coisa, nós classificamos o que era uma matéria, o que era um elemento, o que era uma molécula e o que era uma substância. Né? Nós estudamos lá que matéria é tudo, era tudo que ocupava lugar. Tudo que ocupa lugar no espaço, tudo que ocupa... tudo que tem massa e tudo que ocupa lugar no espaço é classificado como matéria. Tá? Daí nós vimos elemento, que é o tipo do átomo, e a molécula, que é o conjunto de átomos, né, a combinação que nós temos de átomos, e nós temos as substâncias, que é o conjunto dessas várias moléculas que nós formamos. Depois nós vimos as transformações, a base de energia, como nós produzimos energia e como a energia é importante para nós hoje. E paramos ali na parte dos estados físicos da matéria, né? Então nós temos estado sólido, estado líquido, estado gasoso, certo? Então, lá no estado sólido, formato e volume são bem definidos. Estado líquido, volume bem definido, mas a forma, ele adere do recipiente, então nós temos uma forma variável, tá? E nós vimos que o gasoso também, ele é variável na forma e no volume, que a nossa querida aqui, tabelinha, vai mostrar para nós aqui, certo? Daí nós falamos sobre a força de atração, força de repulsão, daí nós lembramos lá que a gente acabou brincando, né? Que os estados físicos da matéria são como um relacionamento, né? Um relacionamento falido. Então, no começo do relacionamento, você quer estar perto da pessoa, você ama a pessoa, I love, te quero, te amo, te espero, mas por favor, merci beaucoup, me ame como eu amo tu. Só que a sua força de atração com a pessoa é muito grande, então nós temos aí um estado sólido. A partir do momento que vocês brigam, você fala assim, não te quero, porém depende, a sua força de atração com a sua força de repulsão, elas se igualam, né? Então é a nossa forma líquida. E quando você não quer mais saber da pessoa, você não quer mais saber de nada, você manda embora a pessoa, seu estado de repulsão é muito grande. Então é o fim do termo de relacionamento. Então lembra do relacionamento que nós vamos lembrar aí sobre as forças de atração e repulsão nos três diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, beleza? Daí nós vimos aqui, né, o estudo do ponto triplo, mas lembrando disso que nós falamos que vamos discutir isso lá em propriedades coligativas, então não se preocupem, não fique histérico, não entendi direito, que lá no estado coligativo a gente vai ver com mais cuidado. Então, por exemplo, aqui é apenas uma observação que eu coloquei no nosso estudo, mas isso a gente discutiu em sala. Brincamos daquele negócio, né? Se o vidro era sólido ou líquido, né? Nós percebemos que ele é classificado como sólido amorfo, mas isso é discussão para outra aula. E nós paramos aqui, mudança dos estados físicos. Então nós discutimos lá, sólido, líquido e gasoso, lindamente. Beleza. Só que lembrando, mudanças de estado físico. Então nós tivemos uma produção de estado físico, uma transformação física. Vale lembrar que não é uma transformação química, porque eu não mudo o estado, ou eu não mudo o elemento, ou eu não mudo o seu jeito, né? Por exemplo, se eu tenho um papel, ele é um papel. Se eu queimo o papel, ele é um papel queimado. Ele nunca mais vai voltar a ser papel. Isso que classifica uma substância, uma transformação química. Mudança do estado físico é uma transformação física e não química. Muitos alunos confundem. Então vamos lembrar que é uma transformação física. Porque olha aqui, ó, o nosso exemplo que nós temos aqui dos nossos queridos exemplos aqui, ó. Se nós observarmos aqui, a gente tem, ó, um sólidozinho.
né? Ele está ali as suas bolinhas bonitinhas e tudo mais. No estado líquido, é as mesmas bolinhas, só que essas bolinhas, elas estão um pouco mais separadas. É como se a gente pegasse esse cubinho e desmanchasse esse cubo. Aqui, ó, no estado gasoso, a gente tem as mesmas bolinhas, só que elas estão como? Totalmente separadas. Então, elas vão tentar pegar o máximo de separação que elas conseguirem, mas são as mesmas bolinhas. Podem observar, não mudei a cor, não mudei o formato, não mudei o tamanho, só mudei como elas se reorganizam. Então, eu sempre brinco, numa transformação física, eles não queimam, eles não mudam nada. O que eles fazem? Reorganiza, bagunça e mexe. Só. É isso que os físicos fazem. Bagunça, organiza e mexe. Então, é o mesmo elemento, certo? É o mesmo elemento, vamos supor, é a mesma molécula, água. Então, água em estado sólido, água em estado líquido e água em estado gasoso. Continua sendo água. Só que o seu estado de agregação é diferente, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui do sólido indo para o líquido, nós chamamos esse processo de fusão. Fusão ou liquefação. Agora eu estou aqui no estado líquido, eu injeto calor, né? Então eu estou colocando calor no meu sistema e ele de líquido para gasoso, a gente chama esse processo de vaporização, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, esse termo vaporização. Chaves, eu já vi ebulição, eu já vi calefação, eu já vi vaporização para esse processo. E qual que é o certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Daí ele está no estado gasoso. Ele volta para o estado líquido, né? Então eu estou tirando calor. Ó, vamos pegando esses termos. Eu estou tirando calor. Então esse processo chama condensação. E se eu estou aqui no estado líquido e eu volto para o estado sólido, esse processo nós chamamos de solidificação, tá? Então observa, do sólido para o líquido, do sólido para o líquido e posteriormente para o gasoso, eu estou injetando calor. Então eu preciso colocar calor ao meu sistema. Então é o que nós chamamos lá na nossa querida termoquímica de reação exotérmica. Reação exotérmica é aquela reação que libera calor. Desculpa. Minto. Essa aqui vai ser a nossa reação endotérmica. Certo? Ela precisa de calor para ocorrer. Então, nesse sentido aqui, ó, vamos fazer uma flechinha aqui, ó. Opa! Nesse sentido aqui, nós temos a reação endotérmica. Porque a reação endotérmica é aquela que precisa de calor para acontecer. Então, eu preciso injetar calor no meu sistema para que ele ocorra, para que aquela reação ocorra. Então, nesse sentido que nós temos a reação endotérmica, nós estamos injetando calor. Então, eu injeto calor no sólido, ele vira líquido. Eu injeto calor no líquido, ele vira gasoso. Então, é uma injeção de calor, que nós chamamos de reação endotérmica. Mas e no outro sentido? Nós temos a reação exotérmica. O que significa essa reação exotérmica? É uma reação que libera calor para acontecer. Então, eu preciso liberar calor para que ela ocorra. Certo? Então, ao momento que ela vai ocorrer, ela vai liberar calor. Tudo bem? Então, de um lado nós temos a reação endotérmica, então ela injeta calor para acontecer. E do outro lado nós temos a reação exotérmica, que ela libera calor para acontecer. Então, se eu coloquei calor aqui do sólido para o líquido, né, eu injetei calor nele, eu estou injetando calor a esse meu sistema, está balançando tudo aqui, ó. Para voltar de líquido para sólido, eu preciso perder esse calor que eu injetei. Então, é por isso é uma reação exotérmica, beleza? E nós também temos a sublimação ou ressublimação, mas pode ser chamado de ambos os casos de sublimação, tá? Então aqui nós temos a nossa sublimação. O que seria essa sublimação? É como se o elemento, ou como a molécula, ou como a substância, ela pulasse o estado líquido. Ela simplesmente fosse do sólido
para o gasoso direto, né? Que é o exemplo da naftalena. Opa, eu não quero desenhar nada. Volta aqui. Então, ficou uma setinha ali. Naftaleno, gás carbônico e o iodo são substâncias que sofrem sublimação. Então, vão direto de sólido para gasoso, né? Eles não têm essa presença do estado líquido, certo? Daí foi aquilo que eu falei para vocês, né? Aquele balacobaco da vaporização. Então, a vaporização ela pode ser classificada como evaporação, ebulição e calefação, né? Qual que é a diferença desses nossos elementos? Eu quero tirar essa seta aqui, que essa seta está me incomodando. Pronto, tirei a seta. Bom, vamos pensar um exemplo clássico, o exemplo da água, certo? H2O. Se nós pegarmos dentro das propriedades físicas dela, então, ó, observe a terminologia propriedade física, então, uma transformação física. Nós percebemos que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Beleza? A gente pega lá, a propriedade é a ebulição. Então, primeira coisa, ebulição é a temperatura dada através de experimentos, através de tabelas, o dado de ebulição do composto. Então, água, 100 graus Celsius. Então, é uma passagem forçada, gradual e com formação de bolha para o estado gasoso. Beleza. Então, a gente pega a ebulição como nosso padrão aqui. Daí, o que acontece? Você começa a fazer um experimento, né? Bem de boa lá, você está fazendo seu experimentinho lá, e você percebe que algumas moléculas de água estão se tornando vapor. Só que, Lucas, Chaves, não é 100 graus Celsius. Como isso é possível? Né? Sim, é possível. Tá? Então, eles estão passando desse estado de vapor, de líquido para vapor, só que não a 100 graus Celsius. É o que nós chamamos de evaporação. É quando essas moléculas estão abaixo, olha aqui, ó, vamos grifar aqui, ó, estão abaixo do ponto de ebulição. Então, por exemplo, se ela tivesse a 90 graus Celsius sofrendo evaporação. Então, vamos prestar atenção nas terminologias, tá? Então, ela está sofrendo evaporação às 90 graus Celsius, porque o processo dela de ebulição é a 100. Só que a 90, 85, 80, ela está sofrendo, ela está virando gás. Então, ela está sofrendo uma evaporação. Então, uma passagem lenta, gradual e espontânea, certo? Então, vamos pensar aqui, espontânea, não é você que decide na hora que vai sair. Não, é espontâneo de cada substância ou de cada molécula, beleza? Daí, a gente tem a calefação. Calefação é o seguinte, você tem lá uma panela, né, por exemplo, você tem uma panela lá, e você vai lavar essa panela, está muito quente. Na hora que você coloca a água, imediatamente ela vira vapor. Questões de segundos. É uma passagem forçada e brusca. O que quer dizer isso? Então, quando você tem uma temperatura de ebulição muito elevada dela, por exemplo, 150 graus Celsius, você colocou a água e ela entra em calefação muito rápida. Ou ela entra em ebulição muito rápida. Por que ela vai entrar em ebulição muito rápida? Porque é forçado e é brusco. Né? Uma coisa muito brusca que faz com que ela, né? Com que a substância entre em ebulição muito rápida. Então, é uma temperatura acima da temperatura de ebulição. Então, dentro da vaporização, a gente tem aqui nossos três exemplos que resumem tudo isso. Então, a ebulição é o nosso padrão, é a temperatura igual à temperatura de ebulição dada por uma tabela. Evaporação é uma temperatura menor que a temperatura de ebulição, e a gente tem que lembrar que é espontâneo. Vamos escrever aqui. Vamos escrever para a gente lembrar o que é. Então, uma espontâneo. Espontâneo. Opa! Então, é um processo espontâneo. Vamos mudar a cor? Não muda a cor. Então, na evaporação, nós temos um processo espontâneo. E na calefação, é um processo brusco e forçado. Olha aqui. Então, aqui a gente tem um processo brusco e forçado. Então, a temperatura que está sendo aplicada no meu sistema ela é muito maior que a temperatura de ebulição.
certo? Que nós falamos que é a calefação. Então, se vocês verem evaporação, ou calefação, ou ebulição, tomem cuidado com esses termos na hora que eu estou falando de segunda fase, né? Então, os corretores podem pegar pesado com você. Por exemplo, você usa o termo calefação. Ah, o Chaves falou que é tudo igual. Não, não é tudo igual. Então, se você colocar um termo calefação e era uma evaporação, ou era uma ebulição, você pode perder a questão. Então, vamos tomar cuidado aí com os nossos termos, né? Como a gente vai usar o termo. Então, por exemplo, muita gente usa o termo errado de molécula, átomo, elemento, substância. Então, vamos nos atentar a esse processo aí nessa nomenclatura, certo? Bom, daí nós entramos aqui. Vamos excluir aqui espontâneo. Beleza. Em substâncias e mistura, certo? Então, vamos lembrar de um negocinho aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer essa brincadeirinha aqui para vocês. Eu preciso de uma coisa branca. Não tem um espaço branco. Cadê um espaço branco? Aqui, vamos pegar esse espacinho branco aqui, ó. Vamos dar um zoomzinho aqui. Vamos dar um zoom aqui. A gente lembra lá que molécula... Vamos lembrar lá? Molécula não, matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. E nós podemos definir, então, o átomo, que é a menor partícula que a gente tem da matéria, né? Para o nosso estudo, claro que a gente tem as partículas subatômicas, quando nós estudarmos atomística, nós vamos ver. Para nós, vamos pensar que é a menor partícula que nós temos, certo? Então, aqui, da molécula, do átomo, desculpa, eu posso formar moléculas estáveis. Por exemplo, eu tenho H2O, desculpa, eu tenho um elemento hidrogênio, e eu tenho um elemento... Ah, cadê meu mão? Meu tampão, aqui. E eu tenho um elemento oxigênio. Eu posso juntar esses dois, H2O, e formar uma molécula estável, linda de bonita. Daí, nessa molécula, eu junto várias moléculas de água. Então, eu tenho um copo de moléculas de água, né? Porque um copo de água tem muitas moléculas de água. Daí, eu vou formar uma substância. Então, a junção dessas várias moléculas, que foi a junção de átomos, e átomos, lembra lá, é uma matéria, nós temos a presença das substâncias. Então, substâncias é a junção de várias moléculas iguais. Iguais. Então, vamos guardar isso daí. Remember disso? Voltemos aqui. Voltemos aqui. Olha nós aqui. Substância. Daí nós temos as chamadas substância pura. É pura, ela é pura, gente. Ela é pura, nunca se sujou, nunca se misturou com ninguém. Pura. Então, essa substância pura, ela possui uma forma molecular. Eu consigo pegar essa substância e dar uma fórmula para ela, e dar um nome para ela. Álcool, acetona, NaCl, ácido sulfúrico e assim por diante. Tá vendo? Eu consigo dar nome. É uma substância pura, certo? Uma substância. Lembra que substância é a junção de moléculas, né? Eu ter ali num recipiente várias moléculas iguais, eu tenho uma substância. Então, essa substância pura, ela possui uma fórmula, ela tem um ponto de fusão conhecido, ela tem um ponto de ebulição conhecido, ela tem uma densidade constante, então ela possui todas essas características para nós, beleza? Aí, dentro da substância pura, nós classificamos ela como duas. Dentro da pura, lembra que a pura tem fórmula, fusão, ebulição e densidade, certo? Daí nós temos a substância pura simples. O que significa pura simples? A substância pura simples são formadas por átomos de mesmo elemento químico. Então nós temos exemplo aqui, opa, não quero escrever. Nós temos exemplo aqui, N2, Cl2, O2, O3. Então observe que a gente tem o mesmo elemento químico. É puro? É puro. Eu só tenho uma molécula ali. Qual que é a molécula? N2. Ou eu só tenho o que ali? Cl2. Ou o que eu só tenho ali?
O2, ou o que eu só tenho ali? O3. Então, é fixo, só que eu possuo um átomo que se combinou, o mesmo átomo se combinou entre eles, entre ligações covalentes ou ligações iônicas, né? Iônica não dá o mesmo elemento, então são ligações covalentes. Lá em ligações a gente estuda isso e pau na máquina, tá? Então a gente tem aqui N2, Cl2, O2, O3, certo? Então são substâncias puras, simples. Daí eu posso ter substância pura composta. O que quer dizer? Eu tenho mais de um átomo presente ali. Então eu tenho átomos diferentes formando moléculas. H2O. Tem um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Glicose, C6H12O6. Eu tenho átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, mas ela continua sendo pura. Vamos guardar isso. Por que ela continua sendo pura? Porque é uma molécula, ela está estável, fez suas ligações bonitinha, lindinha, fofinho do tio, e ela tem ponto de fusão, possui fórmula molecular, ponto de ebulição e todas essas parafernália toda. Então vamos lembrar que ela é lindinha, bonitinha, tá ali. NaCl, cloreto de sódio e tudo mais. Então essas são as nossas substâncias puras. Remember? Pura. Fórmula, fusão, ebulição, densidade. Ela pode ser classificada em pura simples ou pura composta. Pura simples formada por um mesmo átomo ou um mesmo elemento químico. Substâncias compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Daí nós temos a nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, mistura. Certo? Então, por exemplo, se eu coloco lá água e sal. Eu nunca sei onde está a câmera. Água e sal juntos lá, misturei. Eu tenho uma fórmula molecular disso? Não tenho. Eu não consigo ter uma fórmula molecular. Eu sei que é água mais sal. Mas eu não tenho essa junção, eu não tenho uma fórmula molecular. Eu não sei o ponto de fusão específico. Posso saber? Posso. Né? Através de experimentos, através de pesquisas, de dados ali, eu consigo isso. Mas vai estar em tabela ou vai estar em algum... Não. Por quê? Porque isso é uma mistura. Eu não tenho uma densidade fixa, a densidade é totalmente variável pela quantidade de água, pela quantidade de sal que eu vou estar colocando ali, então eu não sei, eu não tenho essa precisão. Então isso é classificado como mistura. Então é quando, o que é a mistura? Quando nós colocamos duas substâncias diferentes no mesmo recipiente, ou numa mesma, como que eu posso dizer, uma mesma pesquisa que a gente vai analisar, no mesmo copo, na mesma taça, onde você quer enfiar. Você mistura onde você quer. Cada ema, cada um mistura onde quer. Né? Então essa é a nossa diferença. Daí a mistura, ela pode ser classificada como homogênea ou mistura heterogênea. É homogênea e é heterogênea. Quando a gente fala em homogênea ou heterogênea, dentro da mistura, lembra que substância pura, simples ou composta, a gente não classifica. Ai, Chaves, eu vou ter uma substância pura heterogênea. Não vai. É o mesmo composto que está ali, né? É a mesma molécula. Então não tem lógica eu ter substância pura homogênea, substância pura simples heterogênea. Não tem, não dá, né? Não tem ideia. Né? Falar, ai, Chaves, é muito óbvio isso, mas perguntam essas coisas, então não tem. Então, essa ideia de homo e hétero só para mistura, tá? E quando nós falamos em homogêneo, heterogêneo, nesse balacobaco todo, nós estamos nos referindo à visão, ao que eu vejo, né? Então, eu tô vendo quantas fases ali, que a gente já vai ver o que é isso. Então, a mistura homogênea, se eu pegar água, álcool, misturar, eu vou enxergar uma coisa translúcida, transparente. Eu não vou conseguir distinguir, ai, ou água, ai, ou álcool. Não vou. Não dá para conseguir distinguir. Por quê? Ambos são da mesma cor. Ou ambos são transparentes. Eu não consigo, não tem essa lógica, não dá. I don't. Certo?
Então, mistura homogênea é aquela que eu vejo e é igual. Eu não consigo ver diferença. Né? Então, a gente pode fazer associação com homossexuais ou homossexualismo. O que quer dizer isso? Pessoas do mesmo sexo ou pessoas iguais. Então, a mistura homogênea é aquela que, ao olhar, eu não consigo diferenciar nada. Eu não consigo ver, eu não sei o que é, qual é a diferença de um para o outro. Então, essa é a nossa mistura homogênea. Por exemplo, água e álcool. Né? Daí nós temos as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas misturas que eu não consigo, aquela mistura que eu consigo ver diferença. Então, por exemplo, se eu misturar água e álcool, que são insolúveis, eles não, né? A gente não tem essa propriedade de solubilidade entre eles, é nítido ver o óleo e é nítido ver a água. Então, a gente consegue ver completamente, nitidamente, lindamente a água e o óleo. Então, a gente tem essa separação visual, vamos lembrar, visual. Tá? Então, a gente tem essa mistura heterogênea, mistura homogênea. Então, recapitulando aqui tudo que nós vimos, certo? Nós temos aqui substâncias e mistura. Dentro das substâncias e misturas, nós temos substância pura, é aquela que possui fórmula, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade sempre a mesma, tá? Daí, dentro da pura, nós temos a simples, que é com o mesmo elemento químico, e nós temos as substâncias puras, compostas, que são com moléculas com átomos diferentes e elementos químicos diferentes. Daí nós podemos ter mistura. É quando nós misturamos duas substâncias diferentes entre elas, né? E nós não temos um ponto de fusão conhecido, nós não temos um ponto de ebulição conhecido, nós não temos uma densidade fixa, então a densidade é totalmente variada, então a gente não tem essa presença. Tá? E dentro das misturas nós temos misturas homogêneas e nós temos misturas heterogêneas. As heterogêneas. Então, mistura homogênea é misturas iguais. É aquela que eu olho, que eu tenho a visão e não consigo separar, ou eu não consigo ver uma diferença entre elas. E nós temos também a mistura heterogênea, que é aquela mistura onde eu olho e consigo ver totalmente uma diferença. É nítido visualmente. Daí, mais para frente, nós teremos uma aula só de separação de misturas, tanto homogênea como heterogênea. Então, fique ligadinho aí que a gente vai ter essa aula logo, logo. Bom, entendemos a diferença entre substância pura, simples, e misturas homogênea ou heterogênea. Daí nós temos o nosso amigo, né, que nós estudamos, que é o gráfico de aquecimento. Né? Então, é quando nós aquecemos uma determinada substância, ele vai ter um determinado comportamento. Né? E nós podemos ter vários estudos sobre isso. Bom, daí nós vamos classificar o gráfico de aquecimento entre substâncias puras e substâncias puras e misturas, tá? Então, primeira coisa, quando nós pegamos um gráfico de substâncias puras, lembra lá que a fusão e a ebulição era constante? Então, nós temos aqui sólido, certo? Nesse pedacinho aqui, vamos marcar aqui um graph, vamos dar uma graphation. Aqui, muito bom. Então, aqui, ó, eu tenho sólido, certo? A substância está sólida. Então, vamos entender esse gráfico primeiro. Vamos entender o que é esse gráfico. Então, aqui no eixo X, nós temos o tempo. Então, no decorrer do tempo, vai acontecendo alguma coisa. E aqui, no eixo Y, nós temos a temperatura. Então, conforme a temperatura aumenta ou diminui no decorrer de um tempo. Então, nesse pedaço aqui, ó, nós tivemos um decorrer de tempo, certo? O tempo sempre... Vamos apagar isso aqui, que misericredo. Né? A gente tem que um decorrer... Opa, o negócio não quer ir, gente. Não quer ir. Não quer ir. Então, a gente tem aqui, ó,
no decorrer do tempo, começou aqui e vai e se estende até o final, beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma determinada temperatura, aqui que começa, sólida, aqui indicou 0 graus Celsius. Então, ó, o aquecimento da água, que vocês não estão vendo aqui, que minha câmera está... Opa! Minha câmera está cortando aqui, gráfico de aquecimento da água, beleza? Então, ó, nós temos aqui 0 graus Celsius. Antes do 0 graus Celsius, a temperatura era de menos 0 graus. Nós não temos essa indicação aqui. Mas vocês vão observando que conforme o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando, certo? E, consequentemente, essa temperatura vai aumentando, então nosso gráfico vai aumentar, né? Então, isso que quer dizer aqui, que neste ponto de temperatura, nesse tempo em segundos, nós temos uma temperatura 0 graus Celsius. Então, se eu quisesse pegar aqui, eu quero pegar aqui, ó, nesse tempo, qual vai ser a temperatura? É só nós traçarmos aqui, né? Mas aqui a gente não tem indicação e nem é o nosso intuito. Tá, vamos baixar um pouquinho a tela aqui. E nem é nosso intuito agora no momento. Então, nós vamos observando que eu vou acrescentando calor, porque, né, eu estou aumentando a temperatura. E aqui a gente tem essa linha azul subindo, mas ainda está sólida, né? Minha substância é sólida. Aqui em 0 graus Celsius, vocês observam que eu tenho um pedaço de tempo onde essa temperatura me permanece constante. Vocês observam que a temperatura está constante, ó. Eu vou marcar aqui, pegar um vermelhão aqui, um rosa. Ó, temperatura constante, não se altera, mas o tempo anda, certo? Daí do nada, né? Daí do nada, bum! Salta aqui, ó. Vum! Do nada. Então ela veio constante, daí do nada, vum! Inclinou. E aqui ela continuou constante, de novo, inclinou. Então essa é a característica do gráfico de aquecimento. Então entendemos, né, como funciona. Então, como a gente lê esse gráfico, vai subindo a temperatura, permanece constante, mas o tempo está variando. Isso que eu quero que vocês saibam. Subiu a temperatura, ficou constante, subiu a temperatura. Então, ó, subiu, constante, subiu, constante, subiu. Temperatura, beleza? Agora vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Nesse pedacinho aqui, ó, neste pedaço, eu só tenho a presença de sólidos. Neste pedaço, eu tenho a presença de sólido mais líquido. Então, aquele momento que a gente está com gelo na água, a gente vê líquido, mas também vê gelo. Então, tem sólido e líquido no mesmo ambiente. Eles estão presentes ali. Em quanto tempo? Não sei. É nesse pedaço de tempo aqui. Daí sumiu todo o sólido do gelo. Tá só líquido. Então, vou acrescentando calor. Então, tenho só líquido aqui. Vou aquecendo, aquecendo, aquecendo. Opa! Começou a entrar gás. Começou a entrar vapor no meu sistema. Né? Então, eu permaneço constante. Então, eu tenho a presença de líquido mais o gás aqui, certo? Líquido e vapor. E depois, só tenho vapor. Beleza? Então, essa é a leitura que nós temos que fazer. Sólido, sólido mais líquido, líquido, opa, não quero isso, líquido mais vapor e só vapor. Beleza? Lindo, lindo de bonito. Nesse ponto aqui, quando a curva, aqui ó, neste pontinho aqui, quando a curva muda de inclinação, tá vendo? Ela tá aqui, bum, inclinou, opa, bum, inclinou aqui. É o início que nós chamamos de fusão. Lembra que eu acabei de falar? De sólido para líquido, nós temos a fusão. Então, aqui começou a entrar o estado de fusão, né? A passagem de sólido para líquido. Enquanto ela está permanecendo constante, essa linha continua sendo fusão ainda. Eu estou sofrendo fusão. Eu não, o sistema. Pelo amor de Deus, que
porque eu não quero ficar líquido. Aqui nesse ponto, onde a gente tem essa mudança brusca novamente, blum, mudou. É a mudança de líquida, né, de sólido mais líquido só para líquido. É o que nós chamamos de fim da fusão. Então acabou a fusão. Por que acabou? Tudo que era sólido passou a virar líquido. Então a fusão é do sólido para o líquido. Não tenho mais sólido, só tenho líquido. Então o que aconteceu? Acabou o meu estado de fusão. Tá? Qual que é a temperatura de fusão do gelo? Da água, desculpa, que é gelo, né? 0 graus Celsius. Então, a partir de 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, eu tenho a presença só de água, só de líquido. Daí aqui, talinha, bum! Ficou constante de novo. É o que nós chamamos de início da ebulição. É o nosso início da ebulição. Então, nós estávamos constante, estávamos inclinados, daí entramos constante de novo. Estávamos inclinados em líquida, entramos em constante. Então, nesse momento que nós entramos em constante, nós temos o chamado início da ebulição. Então, nós começamos a entrar em ebulição. Nós não, já falei, pelo amor de Deus. Se a pessoa virar vapor, sangue de Jesus tem poder. O sistema, né, entrou em ebulição. Enquanto ele permanece constante, é a ebulição ainda. E nós teremos lá na frente, quando muda a curva de novo, o fim da ebulição. Que nós temos o tempo aqui, né? Nós temos um famoso ΔT. Daí, os físicos classificaram esses pedacinhos aqui como calor sensível e calor latente, que é o famoso que mole, que macete. Tá? Então, calor sensível. O calor absorvido pelas moléculas serve para aumentar a energia cinética de vibração das mesmas, sem alterar seu estado de agregação. Quebra interações. Certo? Então, ó, que mole, massa vezes calor latente. Então, vamos por aqui? Vamos lembrar? Vamos lembrar aqui, então, ó. Então, a gente tem aqui o que mole. Então, não quer escrever, gente. Que é igual a M vezes L, que é o famoso que mole que nós temos aqui. Então, vamos por aqui ele. A gente tem aqui o que mole. O cara não quer ficar... E o que macete. ΔT. Eu não sei colocar o delta aqui. ΔT. Então, a gente tem aqui o que mole e o que macete. Beleza. Que mole. Massas vezes calor latente. Pergunto, tem temperatura ali no meio? Eu tenho variação de temperatura? Não. Que estado que não sofre variação de temperatura? Olha aqui quem é. É o nosso querido estado constante. Tá vendo que a temperatura aqui é constante? Eu não sofro variação de temperatura. Então, aqui é o nosso famoso que... Vamos colocar aqui que M, que mole. Vamos lembrar dele aqui? Então, aqui a gente tem que mole. E onde mais que a gente tem que mole? Aqui. Então, aqui a gente tem o que mole. Então, eu não tenho variação de temperatura. Certo? Porque muda a temperatura aqui? Não. Só que observem o que macete. Massa, calor específico, e ΔT. Então, ΔT é a variação de temperatura. Olha aqui. Aqui eu começo numa temperatura, numa dada temperatura, né? Então, eu começo aqui numa dada temperatura, tenho outra temperatura. Olha aqui, olha só, olha lá, olha o trem. O negócio não quer ir, gente. Ó, tá vendo que eu tenho aqui um delta? O negócio não quer ir. Tá? Ó aqui, olha que coisa horrorosa, Jesus amado. Eu tenho ΔT, eu tenho variação de temperatura. Então, por isso que é o que macete. Então, vamos por aqui, vamos escrever aqui. Então, quem vai ter o que macete? Vou colocar assim, tá? Ó, QC, pra gente lembrar do
quimacete. Quimacete aqui. E aqui nós também temos o quimacete aqui, ó. Aqui, olha só ele aqui de novo. Aqui, opa, quimacete aqui também. Olha só. Nós temos aqui. Então, a gente tem quimacete, quimole, quimacete, quimole, quimacete. Daí pergunta, Chaves, isso é problema dos físicos. Também concordo que seja problema dos físicos. Só que tem um negocinho que é problema nosso, da química. Vamos ler aqui, ó. Opa, no nosso negócio saiu. Então, ó, eu vou descer, mas daqui a pouco eu subo, hein? Olha só. Calor latente. Apesar de a exposição ao calor ser contínua, a temperatura permanece constante até que, partícula após partícula, o sistema passe totalmente para o próximo estado. Calor sensível. Calor absorvido pelas moléculas serve para aumentar a energia cinética de vibração das mesmas sem alterar seu estado de agregação, quebra de interação. Repeat me, please. I don't understand. Bom, nesse pedaço aqui que nós temos o quimacete, nós estamos quebrando interações químicas. Então eu vou colocando energia, eu estou quebrando interações químicas que existem nessas moléculas, entre as moléculas, certo? Só no quimole, quem que eu vou ter ali? Quebra de ligações químicas. Então, em um eu tenho interações químicas, quebras de interações químicas, e no outro nós temos quebra de ligações químicas. Então, por isso que eu tenho um tempo, só que a temperatura não está alterando. Chaves, como eu vou passar, como que eu vou conseguir quebrar tudo isso, sendo que a temperatura não está aumentando? Como? Porque você está quebrando molécula após molécula, está quebrando ligações químicas. Aqui você está quebrando interações químicas. Então vamos lembrar lá quando nós entrarmos na aula de ligações, interações, nós vamos perceber que as interações químicas são mais fáceis de quebrar. Né? Elas são mais fáceis. Tá? A gente vai ver as propriedades porque, né? E as ligações químicas são muito mais fortes de ser quebradas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o gráfico de resfriamento. Então, nós vamos entender como o gráfico de resfriamento funciona. Os gráficos de mistura, tá? Como são esses gráficos. Nós vamos estudar aqui uma mistura eutética, uma mistura azeotrópica, um sistema. Nós vamos ver o que é um sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado. O que é um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo. Vamos ver o que é fase, né? A fase de um sistema monofásico, bifásico, difásico, trifásico, e as fases assim por diante. Polifásico. Vamos entender o que é densidade. Nós vamos ver o comportamento análogo da água. E nós vamos ver o tratamento de água. Como funciona o tratamento de água. Beleza? Daí aqui tem aquela questãozinha que eu deixei para vocês sobre separação de mistura, que vai ser também uma próxima aula aí que a gente se vê. Então, deixem esse guardadinho para vocês. Lembrando que essa questão é uma questão da UFPR, segunda fase, 2018. Que 2018, Lucas Chaves? 2020, né, para o vestibular desse ano, para entrar esse ano. Uma questão muito legal. Nós vamos resolver junto essa questão. Vocês vão ver que é teteia de Jesus. Muito obrigado. É nóis. Até a próxima.